quero, nesta noite aqui, compartilhar com os irmãos uma palavra baseada lá em Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1 do livro de Ruth. Mas eu quero ler nesse início aqui, os versos 19 a 22, quero convidar você a abrir sua Bíblia, a refletir comigo nessa bonita passagem, né, nessa história bonita que envolve Ruth, Noemi, nesse registro que nós temos de um dos livros do Antigo Testamento. Então, abra sua Bíblia lá, Ruth capítulo 1, e eu quero ler agora versículos 19 até o versículo 22. O texto diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Esse é o finalzinho do capítulo 1 do livro de Ruth aí. Para que você entenda ou se recorde do contexto, a história do livro de Ruth, essa história está na rota do cumprimento de promessas quanto à vinda do Messias. E a importância do livro está relacionada à linhagem do rei Davi. Se você pegar Ruth aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 17, vai dizer que as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi teve um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Entende? Essa é a importância do livro. O livro está aí porque ele está nessa rota do cumprimento das promessas quanto ao Messias. E quer explicar que o filho que nasce de Ruth, com Boaz, é o vô do rei Davi. Portanto, é assim que a gente sabe dessa informação, por causa do livro. O livro tem a sua importância por conta disso. Então, o vô de Davi era filho de Boaz, um israelita, com a Ruth, que é uma moabita, né? Mas o desenrolar da história parte de um movimento de sobrevivência. Os primeiros versos do capítulo 1 nos dão conta de que houve fome na terra. A terra a que faz referência é a terra de Israel, o país de Israel. Teve fome lá. E diz que um homem de Belém chamado Elimeleque, ele sai da sua terra e ele vai para a terra de Moabe. E ele leva com ele a sua mulher e leva com ele os seus 2 filhos. Então, no momento difícil naquele país de Israel, eles migram para o país vizinho, para as terras de Moabe, porque eles vão buscar condições melhores para viver. Só que o que acontece nessa história é que a terra de Moabe também se torna uma terra de aflições. As coisas não são fáceis ali. E ali a vida dessa família piora muito. Porque o Elimeleque morre, os seus 2 filhos acabam morrendo, e sobra a viúva Noemi com as 2 noras, e sem recurso suficiente para sobreviver naquela terra, de forma digna. Me parece que o propósito da história é mostrar que as coisas ruins acontecem a toda hora e com todo mundo. Mas quando a gente pertence ao povo de Deus, passar por tribulações fora da terra de Deus e longe do povo de Deus pode ser uma experiência aterrorizante. Você entende isso? A história é bonita por causa disso. Porque a história ela se propõe a mostrar que todo mundo, a toda hora, passa por problema. Mas quando você é filho de Deus
e você está afastado do povo de Deus, longe da vontade de Deus, o sofrimento pode ser muito, mas muito pior. E a história está motivando o povo de Deus a voltar-se para Deus, a voltar para a vontade de Deus. O livro ele fala da decisão de Noemi de voltar para a terra da bênção, o lugar que Deus sempre teve para o seu povo, que é a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E essa terra é a ilustração da vontade de Deus para a vida dos seus filhos. Então o livro está falando sobre decisões, sobre a decisão que ela tem que tomar, que determina o futuro dela. Nós estamos chegando no final de mais um ano, né? E talvez nós precisamos pensar em voltar a ser quem Deus quer que nós sejamos. Voltar a ter o que Deus quer que a gente tenha. Voltar a estar nos lugares onde Deus quer que nós estejamos. Voltar a fazer o que Deus quer que nós façamos. Isso tem a ver com tomada de decisões. Quais novas decisões talvez ainda precisem ser tomadas hoje, aqui, né? Nessa noite. Porque eu sei que por esses dias você está pensando assim, o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem eu quero isso, quero aquilo, né? Você começa a fazer uma listinha de coisas que você acha importante, avaliando este ano e pensando em entrar no próximo ano. Noemi, ela decidiu encerrar um capítulo de amarguras na vida dela. Ela decidiu virar a página. E ela decidiu voltar para o espaço de Deus, para a vontade de Deus. Ela tomou algumas decisões determinantes para os seus próximos anos. E fizeram com que ela pudesse, então, viver um tempo novo, de fato, na vida dela. Então, preste atenção numa coisa. O que vai fazer de 2023 um tempo novo na sua vida, não é a mudança de presidente do país. Não é a sua mudança de trabalho. Não é se as suas condições de vida melhorarem. O que vai mudar na sua vida no ano 2023 é se você estiver aonde Deus quer. Se você fizer o que Deus quer. Se você estiver focado na vontade de Deus para a sua vida. O seu ano será diferente se você for diferente. Se você tomar decisões, que eu chamo de decisões determinantes, que elas vão determinar o seu ano todo, que está para começar aí. Talvez haja quem esteja encerrando o ano com praticamente as mesmas palavras que estiveram nos lábios de Noemi. Quando ela chega de volta a Belém, né? Ela diz assim, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Talvez haja quem esteja fechando o ano assim, dizendo, eu comecei o ano com as mãos cheias, estou terminando de mãos vazias. Na verdade, eu senti Deus contra mim o ano todo. Eu não gostei do ano, eu estou doido para esse ano acabar e virar realmente a página. Mas eu quero ainda recordar uma frase do Paul Hanna, que eu já mencionei em outras ocasiões, mas eu acho que cabe muito bem aqui. O Paul Hanna, ele diz que, em última instância, o que determina como será a sua vida são as decisões que você toma. Então, presta atenção nisso. O que vai determinar o seu ano próximo, 2023, o que vai determinar vai ser a decisão que você vai tomar. O que você vai decidir daqui por diante? O que você vai decidir nesta noite, antes que vire o ano? Que virada que você vai ter na sua vida? Porque senão vai ser só uma virada de calendário. Vai ser só mais um ano. Mas se você tomar decisões determinantes, isso vai mudar a sua vida o ano que vem. Quando nós olhamos para a vida de Noemi, o que ela fez,
nós percebemos que ela tomou decisões que determinaram todo o futuro dela. E eu quero que você acompanhe comigo quais decisões ela tomou naquele momento ali que ela se viu tão apertada. A primeira decisão que ela tomou, ela agiu pela fé. Observe lá, Rute 1, versículo 6, diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Olha que bonito. Diz que ela decidiu voltar para perto do seu povo, para o povo de Deus. E por que ela tomou essa decisão? O texto diz que ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando alimento para o seu povo. Porque quando ela saiu, lá no passado, ela saiu acompanhando seu marido, porque teve fome naquela terra. Então agora está dizendo assim, ela resolve voltar, ela decide voltar para lá. E por que ela decide voltar? Porque ela ouve que Deus está agindo lá, naquela terra. Na cidade de Belém, de onde ela saiu. Então assim, ela pensou, Deus está agindo lá, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo onde Deus não está agindo? E ela então resolve agir pela fé. Pela fé. Por que é pela fé? Porque nós estamos falando de uma viúva. De uma viúva em Israel. E de uma viúva com 2 noras, também viúvas. Ou seja, essa mulher, ela tem que voltar para um lugar que ela não sabe como que ela vai ser recebida. Muito tempo se passou até ela ter saído de lá. E a questão é, eu vou chegar lá, vou viver aonde? Vou morar aonde? Vou viver do quê? Será que não vão olhar para mim e vão dizer assim, mas você casou seus 2 filhos com estrangeiras. Agora você vem aqui? Mas ela resolve agir pela fé. Ela pensou, Deus está agindo lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou para lá. Eu vou para onde Deus está agindo. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Talvez seja um lugar, talvez seja uma atitude, talvez seja um jeito de viver, de encarar a vida. Talvez seja algo que a gente fazia e já não faz mais. Padrões que nós tínhamos já não temos mais. Nós temos que voltar para lá. Mas é tão difícil voltar, né? Quando a gente deixa algumas coisas, é difícil a gente retomar essas coisas, especialmente se essas coisas são coisas boas, produtivas, se elas constituem a vontade de Deus para nós. Mas nós precisamos aprender a agir pela fé. Precisamos aprender a agir pela fé. Além de apontar para a linhagem de Davi, um dos propósitos desse livro de Ruth parece ser estimular o povo a voltar para a vontade de Deus. Encorajar cada pessoa a agir pela fé para de novo ser abençoado por Deus. Você precisa se dispor a recomeçar. De repente, Noemi, ela abre os olhos. E ela percebe que Deus está agindo do lado oposto onde ela está. Ela diz assim, daqui, se eu continuar aqui, se eu continuar vivendo assim, Deus não vai me abençoar. Então eu preciso mudar. Eu tenho que migrar de volta de onde eu saí. E é exatamente este o movimento que Deus está esperando de nós. Deus quer que antes que o ano vire, a gente decida agir pela fé. Ainda que não saibamos como que será. Ainda que nós não tenhamos com clareza como se darão os dias do próximo ano. Que resultados de fato eu vou produzir. Mas o que Deus quer é que a gente haja pela fé. Haja pela fé. Comece a fazer o que Deus quer. Os resultados virão. Mas nós precisamos imitar Noemi nesse sentido. Ela resolveu juntar tudo e dizer assim, eu vou voltar para lá.
Eu sei que para nós hoje parece uma coisa simples, mas confie em mim, naquele contexto, 3 mulheres viúvas, voltar de um país para o outro, não era uma coisa simples. A Noemi estava cheia de fé, agindo pela fé. Ela ouviu que Deus estava agindo lá, falou, vou voltar para lá. Deus só pode me abençoar se eu voltar para lá. Eu não posso continuar neste lugar onde eu estou. E Deus quer que a gente tome uma decisão determinante. Essa decisão. Eu preciso agir pela fé. Tomar algumas decisões nessa noite, que serão ações pela fé. Eu vou começar o meu ano fazendo algumas coisas que eu sei que Deus quer que eu faça. Ainda que eu não vou ver os resultados assim rapidamente. Mas eu vou agir pela fé. Porque se eu agir pela fé, como aconteceu com Noemi, os resultados aparecerão. E Deus vai me abençoar. Amém? Estão comigo aí? Segunda decisão determinante que ela tomou. Ela aceitou ajuda. Veja lá, capítulo 1, né, versículos de 7 a 14. Diz que assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto elas estavam voltando para a terra de Judá, a Noemi, ela diz para suas noras, ela fala assim, olha, volta para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Ela está dizendo assim, ó, até aqui está bom. Eu preciso voltar para a minha terra. Eu preciso voltar para Deus, para onde eu saí, de perto do povo de Deus. Mas vocês não precisam me acompanhar. Pode voltar para a casa da mãe de vocês. E ela fala isso para as 2. Diz que ela beija essas 2 noras. Aí diz que elas começam a chorar bem alto e dizem, não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Aí diz que a Noemi insiste, diz assim, voltem minhas filhas, por que vocês vão vir comigo? Ela fala assim, eu não vou poder casar de novo, eu já tenho idade, eu não tenho como ter filhos, eu não tenho como dar marido para vocês. Vai viver a vida de vocês. E aí, vai dizer assim, ela vai dizer, né? A mão do Senhor voltou-se contra mim. Aí diz então que elas começaram a chorar bem alto de novo. E aí uma delas, chamada Orfa, dá um beijo na Noemi e vai embora. E segue o conselho da Noemi. Mas o texto termina, versículo 14, dizendo assim, mas Ruth ficou com ela. É interessante que quem escreveu a história descreve Noemi como alguém que se sentia culpada por toda aquela situação. Ela se sentia culpada. Em nenhum momento diz se ela era culpada ou não, mas o fato é que quem descreve Noemi como se sentindo culpada. Ela acha que tudo que ela está vivendo é reflexo de uma decisão errada tomada no passado. Ela sente a culpa sobre ela. E a nossa tendência, quando nós estamos enfrentando problemas, especialmente quando esses problemas a gente acha que é por causa da nossa desobediência a Deus, nossa tendência é, eu não quero ninguém perto de mim. Deixa eu sofrer sozinho, né? E a órfã vai embora. Mas o texto diz, a Ruth fica por ali. Aí o versículo 15, de 15 a 18, diz assim, então Noemi aconselhou, falou para Ruth, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Aproveita a carona, ela diz, né? Volta com ela, tá vendo? Está indo embora para o caminho, ó. Já você vai ter que voltar sozinha, vai com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será meu povo. O teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada.
que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth estava dizendo a Noemi: você precisa de alguém para te ajudar. Você não pode caminhar sozinha. E eu estou aqui disposta a te ajudar. As palavras de Ruth formam uma das mais belas declarações de amor e fidelidade que nós temos registradas na Bíblia. E esse é o motivo porque em muitos convites de casamento, cerimônia de casamento, se usa esse texto, que não é de um casal, né? É de uma nora falando para sua sogra. Mas é uma declaração de amor, de fidelidade. Porque a Ruth teve a sensibilidade, a percepção de entender que a Noemi não poderia ficar sozinha naquele momento. E ela está dizendo assim: eu vou acompanhar você. Não insista mais. Fica quieta. Deixa eu ir com você. E diz que quando a Noemi percebe que ela está decidida, ela para de insistir com ela. As mulheres de Israel, depois de alguns anos, vão dizer a Noemi: ela te é melhor do que 7 filhos, né? Lá em Ruth 4,15. As mulheres olham e dizem assim: olha, essa sua nora é melhor do que se você tivesse 7 filhos. É como se elas dissessem assim: olha, que bom que você aceitou a ajuda dela. Ela é uma bênção na sua vida. Ela ajudou muito você. E que boa decisão Noemi tomou quando ela aceitou a ajuda daquela moabita, daquela nora. Talvez você já esteja decidida a fazer as coisas do seu jeito. Mas talvez seja prudente nesta noite você perguntar para Deus se Deus está querendo, no ano que vem, usar alguém para ajudar você. Talvez Deus esteja querendo levantar alguém na sua vida para caminhar com você no próximo ano. Por vezes nos falta humildade para ouvir um conselho, para aceitar uma mão estendida, para submeter a um discipulado, para receber a ajuda de alguém. A Noemi é para nós um exemplo de uma pessoa que ela teve uma decisão determinante. Ela diz: eu vou aceitar a ajuda dessa moça. Mais nova, mais jovem, não é do meu povo, não tem a mesma fé que eu, mas eu vou aceitar a ajuda dela pela confissão de fé que ela está fazendo, pela declaração de amor que ela me fez, pelo pacto de fidelidade que ela está fazendo comigo. E foi uma bênção na vida dela ter aceitado a ajuda da Ruth. Pensa nisso. Talvez seja uma boa decisão a se tomar nesta noite. Eu vou decidir que eu vou aceitar a ajuda. Porque Deus deve ter pessoas que queiram me ajudar no ano 2023, para que eu cresça, para que eu amadureça, para que eu me estabeleça na vida, para que eu aprenda a vontade de Deus. E Deus deve usar alguém como ferramenta dele na minha vida, para abençoar a minha vida, como ele usou Ruth para abençoar Noemi. E uma terceira e última decisão que a Noemi tomou, que é muito importante, ela acreditou sempre. Observe lá, versículo 19 a 21, que nós lemos no início, diz que elas prosseguiram as duas até Belém. Ali, quando elas chegam naquele povoado, todo mundo ficou alvoroçado, porque é um povoado pequeno, Belém era uma cidade muito pequena. E, claro, se lembraram dela. As mulheres da cidade se lembraram de Noemi. E elas ficam perguntando: não é Noemi? Aquela é Noemi? Porque o tempo já havia passado, talvez sinais de velhice havia sobre ela, sinais do peso da vida, a vida difícil, ela está diferente, ela está mais sofrida. E aí ela fala assim: não me chama Noemi não, me chama de Mara. E ela diz assim: eu quero que me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela diz assim: de mãos cheias eu parti daqui, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês estão me chamando Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça.
que nós temos aqui, mais do que uma lamentação, é uma afirmação de que toda a sua vida estava nas mãos de Deus. Parece incoerente. Por que ela volta de onde ela partiu? Se ela está dizendo que Deus descarregou a mão contra ela. Por que você está voltando para cá? Sabe por quê? Porque uma pessoa crente de verdade, ela não permite que o que Deus faz, especialmente o que Deus faz, quando Ele quer nos corrigir, atrapalha a nossa visão de quem Deus é. Ela sabe quem Deus é. E ela diz assim, apesar de Deus ter me feito passar uma vida amarga, eu volto para Ele, porque eu sei quem Ele é. Eu sei do amor dEle, da misericórdia dEle, da graça dEle. E por isso que eu vou voltar para Ele. É como se ela dissesse assim, Ele ficou bravo comigo, mas Ele é meu Pai. Então eu vou voltar para Ele. Isso me lembra muito aquela história que Jesus contou do filho pródigo, né? Fiz besteira, gastei tudo, manchei o nome do meu pai, perdi minha herança toda. Mas eu vou voltar para o meu pai, porque Ele é meu pai. Apesar do que Ele me fez passar, eu ainda posso achar graça, eu posso achar misericórdia nele. E ela resolve então voltar para Ele. Então entenda, ela não está falando mal de Deus. Ela só está dizendo assim, olha, Deus tem o controle de tudo. E quando eu me afastei, quando eu fui embora daqui, eu só tive desgraça na minha vida. Perdi o marido, perdi meus 2 filhos, perdi todos os bens, voltei sem nada. Só sobrou essa minha nora que me largar, né? Mas ela volta porque ela sabe quem Deus é, apesar do que Deus faz. E é muito importante você encerrar o seu ano pensando nisso. Independente do que Deus fez durante esse ano, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus amoroso, né? Deus cheio de misericórdia e graça. E Ele tem um propósito para a sua vida. O que Deus faz para cumprir os seus propósitos não muda o que Ele é, ou quem Ele é. Ela estava dizendo, apesar de achar que Deus se colocou contra mim, Ele é o meu Deus. Eu confio que Ele vai fazer algo por mim aqui. Por isso que eu estou voltando para onde Deus quer. E eu sei que Deus vai fazer alguma coisa por mim nesse lugar. Ou seja, ela acreditou sempre. Ela continuou acreditando em Deus. E veja como termina essa história. Capítulo 4, versículo 13 a 16, diz, assim tomou Boaz a Ruth, que aí, desenrolar da história, a Ruth vai conhecer o Boaz. Boaz tem parentesco com a Noemi, é um israelita que vai casar-se com essa moabita chamada Ruth, e diz que ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Diz que Noemi tomou o menino e o pôs na sua saia, né, no regaço, e entrou a cuidar dele, né? Abraçou o menino, cuidou do menino, e muitos diziam que era filho dela, né? Deus deu um filho para Noemi. Ela perdeu 2, mas esse neto era como se fosse um filho para ela. E ela cuida desse menino. É bonita a maneira como o texto termina, como a história termina.
Deus abençoando a Noemi. Por isso que eu sempre falo, embora o livro seja chamado livro de Ruth, a história é da Noemi. É para ela que Deus está olhando, né? Uma mulher que talvez teve que seguir o seu marido, uma decisão impensada, sofreu consequências por causa da decisão do marido, perdeu o marido, perdeu os filhos, mas Deus olha com graça para ela. E Deus então a faz retornar para a sua terra com decisões muito assertivas que ela acaba tomando para voltar para onde Deus queria que ela estivesse. Mesmo reconhecendo que vinha de Deus as amarguras da vida dela, Noemi nunca deixou de acreditar e de confiar nele. Por isso, nós precisamos acreditar sempre, sempre. Deus está cuidando dos seus, sempre. Por mais que você sentiu as pancadas, né, do ano, você esteja encerrando talvez e pensando, meu Deus, mas que ano difícil. Não se esqueça quem Deus é. Deus continua cuidando dos seus. Por isso, lembre-se, em última análise, o que determina como será a sua vida são as decisões que você toma. É importante que você tome algumas decisões nessa noite aqui. Eu estou deixando aí 3, para que você pense que são boas decisões e que elas vão determinar como será o seu 2023. Agir por fé, aceitar ajuda, acreditar sempre. Faça isso. Se você tomar essas decisões, elas são decisões determinantes. Elas vão determinar como será o seu ano que nós estamos por entrar aí. Haja por fé, aceite ajuda, acredite sempre. Com certeza Deus está olhando para a sua vida e Deus está aguardando que você tenha um ano muito mais produtivo por estar perto dele, por estar onde ele quer que você esteja, por fazer o que ele quer que você esteja fazendo, por ter o que ele quer que você tenha. É isso que Deus está esperando de você. Decisões que serão determinantes para que o seu ano seja um ano de fato abençoado.